Ok, vamos lá. Nós estamos agora nas 3 semanas que nós temos o luto pela destruição de Jerusalém, pela destruição do templo sagrado. E essas 3 semanas têm um certo nível de luto, que é proibido cortar cabelo, então fazer casamentos. Mas os últimos 9 dias, que começam a partir de Rosh Chodesh Av, que é semana que vem, o luto fica mais rigoroso. Aí já não pode comer carne, não pode beber vinho, não lava roupas, etc. Tem vários mais detalhes de luto. E nossos sábios dizem, Mishenichnas Av, Memaatim Besimcha. Quando entra o mês de Av, nós devemos diminuir a alegria. Assim consta na Gemara. Isso ocorre... Isso ocorre a partir de Rosh Chodesh Av. Semana que vem nós vamos ter Rosh Chodesh Av. Começa o luto mais rigoroso. Na verdade, isso aqui é a partir... E esse Shabbat próximo é o Shabbat Mevarchim do mês de Av. Shabbat que abençoa o mês de Av. E nós lemos a leitura de Matot Masei. A maior leitura que nós temos na Torá é a dessa semana. São 2 parshiot juntas. Existem parshiot maiores que Matot Masei, mas essas 2 juntas batem qualquer recorde. Maior leitura que nós temos. E também com essas 2 leituras nós terminamos o livro de Bamidbar. E aí nós falamos Chazak, Chazak, Benit Chazek. Nós terminamos o livro, também é chamado então Shabbat Chazak. Com tudo isso, nós temos então 2 parshiot, Matot e Masei, Shabbat Chazak e o Shabbat que abençoa o mês de Menachem Av, que nós estamos chegando agora. Então vamos então tentar costurar todos esses retalhos, na verdade cada um por si só, não é um retalho, cada um por si só é um assunto inteiro, mas vamos tentar achar a conexão que tem tudo isso e como isso nós podemos realmente, o que nós podemos aprender de tudo isso aqui e como que nós devemos, as lições que a gente deve aprender, como se comportar nesses dias de preparação. Então, em primeiro lugar, vamos analisar um pouco esse Shabbat Mevarchim, Shabbat que abençoa o mês de Av. É interessante que, raramente, a Torá fala uma data de um certo fato que aconteceu. A Torá fala vários fatos ocorridos na história, desde a criação do mundo até o falecimento de Moshe Rabbeinu. Existem inúmeros fatos que ocorreram na história da humanidade e do povo de Israel, mas raramente a Torá fala a data que esse fato ocorreu. Fala a data que Deus deu essa ordem, que Deus mandou contar, etc. Mas na nossa Parashá consta, Parashat Masei, lá ele fala as 42 viagens que o povo de Israel fez pelo deserto, e no meio ela fala que o povo viajou para a cidade de Hor Ahar. Hor Ahar quer dizer o monte sobre o monte. Era uma montanha sobre uma outra montanha. E lá que aconteceu, faleceu Aharon HaKohen, sumo sacerdote. E a Torá fala exatamente a data que faleceu Aharon HaKohen. No 40º ano da saída do Egito, no 5º mês, no primeiro dia do mês. 5º mês é Av, primeiro dia do mês é Rosh Chodesh Av. Interessante que sempre nós lemos essa porção no Shabbat Mevarchim, no mês de Av, no primeiro Shabbat de Menachem Av, e lá consta a data de Rosh Chodesh Av, que aconteceu em Rosh Chodesh Av, o dia do falecimento de Aharon HaKohen, o sumo sacerdote. E lá ele fala que Aharon, ele estava com 123 anos
Bemotó Behorahar, quando ele morreu lá no Horahar. Entra em detalhes. Interessante que a Torá fala exatamente a data do falecimento dele e fala exatamente a idade dele, e tudo está ligado com o Rosh Chodesh Av, que cai sempre na semana da Shabbat Matot Masei. Então vamos entender, tentar costurar todos esses assuntos e vamos entender cada coisa por si só. Em primeiro lugar, o mês que nós estamos entrando é chamado Av, Chodesh Av. Av literalmente se traduz como pai. Mas o nome que as pessoas costumam chamar esse nome, esse mês, e também é um nome que, quando a pessoa faz um casamento, escreve na Ktubá o nome da data do mês, é Menachem Av. E quando nós anunciamos também esse Shabbat, nós vamos abençoar um novo mês, é Menachem Av. Menachem Av, Menachem quer dizer console, Av quer dizer pai. Por que é chamado Menachem Av? Apesar que o nome original do mês é somente Av, mas também nós esperamos que mês de Av, que é o mês que começa o luto, os 9 dias, para a destruição do Beit HaMikdash, nós esperamos também que é nesse mês que Deus vai trazer o consolo para todo o povo de Israel, Menachem. E como nós falamos na semana passada, que o próprio Mashiach nasceu na data de Tisha B'Av. E Mashiach, o nome dele é Menachem, conforme consta no Tratado de Sanhedrin. Então, Menachem Av já é um mês que já está falando para nós o consolo do Pai. Mas aqui, o que quer dizer Menachem Av? As pessoas, normalmente nós entendemos, Menachem Av é que nosso Pai Celestial, ele vai nos consolar, um mês que ele vai trazer para nós o consolo. Mas isso estaria tudo bem se o mês fosse chamado Av Menachem, o Pai que consola. Mas Menachem Av quer dizer, vamos consolar o nosso pai. Menachem Av, vamos consolar o pai. O que quer dizer isso? Nós estamos esperando que Deus traz para nós o consolo. Nós não estamos esperando que nós devemos consolar Deus. O que quer dizer? Por que nós usamos essa linguagem Menachem Av e não Av Menachem? Apesar que nós acrescentamos o Menachem antes da palavra Av, para dizer que para antecipar o consolo antes do luto, mas mesmo assim, por que usamos essa linguagem Menachem Av e não Av Menachem? Que nós vamos consolar o Av, nós vamos consolar o pai, e não que o pai vai nos consolar. Então aqui já começa uma pergunta. E assim é chamado o mês Menachem Av. E tem lugares que o nome do mês é só Menachem. Normalmente se escreve Menachem Av. Interessante que num get, num divórcio, a gente não escreve Menachem Av, a gente só escreve Av. O divórcio não está ligado com consolo, ao contrário do consolo. Mas, de qualquer jeito, a gente apesar que eles falam que o casamento começa no paraíso, termina na consolação, mas, de qualquer jeito, de uma forma geral, é um consolo bom, mas se escreve somente Av. Então, o que realmente... Então, aqui o Rebbe dá uma explicação interessante. Baseado no Gemara, que ela fala para nós o seguinte, a Mishnah, Ein ondim leitpalel, ela mitoch kol vedrosh. Nós não podemos se colocar para rezar, somente antes da reza nós temos que ter um sentimento de kol vedrosh. A tradução literal de kol vedrosh é peso na cabeça. O que quer dizer peso na cabeça? Então, tem várias explicações. Que a pessoa tem que rezar com seriedade, tem que rezar com penetração, não com leviandade. Isso quer dizer peso na cabeça, com consciência, ou com consciência pesada, sabendo que ele pecou, ele precisa se redimir antes de rezar. Tem várias explicações. Mas Hassidut dá uma explicação interessante, que quem deu essa explicação foi o Magid Mezritch. Koved Rosh, quer dizer, o peso da cabeça, a cabeça da cabeça. A cabeça do mundo, que é Deus. Ou seja, quando a gente reza, nós não podemos fazer os pedidos para os nossos interesses. Nós devemos fazer os pedidos pelos interesses divinos. Nós devemos rezar pelo interesse divino. Quer dizer, Deus
entre aspas, tem certas dificuldades. E nós precisamos rezar para tirar essas dificuldades da cabeça do líder de todos nós, que é Deus. O que quer dizer isso? Deus tem problemas? O que quer dizer? Deus criou o mundo, ele faz o que ele quiser. O que quer dizer Deus tem problemas? Mas a explicação é o seguinte: o povo de Israel, ele é chamado o Filho de Deus. E não somente o Filho de Deus, muito mais profundo. O povo de Israel, ele é o escolhido de Deus. Que nós falamos, Atah vechartanu mikol amim. Deus nos escolheu de todos os povos. E explica o Alter Rebbe no Tânia que essa escolha não foi na alma judia, que Deus escolheu a alma judia de todas as almas. Porque quando você tem duas escolhas, ou alguém fala para você, olha, o que você quer hoje? Você quer um docinho ou você quer algo totalmente amargo? Isso não é escolha. Lógico que a pessoa vai querer o docinho, porque é uma coisa só se ele tiver problemas de açúcar, mas realmente ele vai querer sempre a coisa melhor, porque quando tem duas coisas que não são igual, e um é bom, o outro é ruim, então não tem escolha. Lógico que vai pegar o bom. Quando se fala da alma judia, perante a alma judia é uma partícula divina. O que quer dizer Deus nos escolheu? Ele escolheu nossa alma? Não tem como escolher, né? A diferença é muito grande. A alma de outros povos vem de outras fontes que não é divina. Então, lógico que Deus escolheu o nosso povo. Fala o Alter Rebbe, quando nós falamos que Deus escolheu o nosso povo, não quer dizer nossa alma. Ele escolheu o nosso corpo, que ele é igual a todos os povos. O corpo é igual a todo mundo tem os dois olhos, o nariz, a boca, tudo é igual. A escolha divina no povo de Israel foi no corpo, porque na alma não era escolha. Lógico, é uma coisa evidente. Quer dizer, até mesmo o corpo judeu é querido para Deus, e Deus escolheu, e a escolha está ligada com a essência. Assim explica Hassidut. Então, o judeu, o corpo judaico, toca na essência divina. Então, quando o corpo sofre, quando a pessoa, Deus nos livre, falta para ele alguma coisa, tanto em relação a Parnassá, ou em relação à saúde, ou filhos, etc., o corpo está sofrendo, Deus também está sofrendo. Porque Deus, o corpo do judeu é a essência divina. Então, quando a gente reza, a gente não tem que pedir, olha, Deus, me dá Parnassá porque eu preciso. Não, porque Deus, você também está sofrendo. Ei, não dim leit palel, quando nós vamos rezar, era na cabeça da cabeça. Deus está sofrendo, ele está rezando por Deus. Nós não estamos rezando por nós. E a mesma coisa nós podemos dizer em relação a Menachem Av, consolar nosso pai. Quando o povo de Israel está no exílio, Deus fala claramente, Imo anochi betzara. Eu estou com eles no sofrimento. Porque está escrito, coitado do filho que foi banido da mesa do pai, e coitado do pai que teve um filho seu banido da sua mesa. E o sofrimento do pai é maior que o filho, porque o filho tem a sua vida. Ele pode ter. Eu vi uma história esses dias que um pai, senhor já de idade, ele conta que ele teve um filho que ele saía um pouquinho do caminho, ele estava se comportando não adequado na casa dele, todo mundo super religioso, etc. Então ele foi procurar um rabino para saber o que falou. Então, o rabino falou para ele, olha, fala para ele, ou você entra na linha, ou você vai embora de casa. E o pai está contando isso aqui 20 anos depois dessa história. Eu falei isso para o meu filho. E meu filho optou por ir embora de casa. E nunca mais teve contato comigo. O problema é que já faz 20 anos que eu não consigo dormir uma noite. O que adianta? O que adiantou para ele? Não é essa a nossa fórmula, né, que nós devemos usar. Não é essa a maneira correta. Mas a quem tiver, o filho tem sua filha, tem sua vida. Mas o sofrimento de um pai é muito maior. Então, quando o filho está sofrendo, o pai está sofrendo muito mais por ele. É uma dor muito forte. Uma vez, uma menina chegou para o Rebbe e falou para o Rebbe, uma menina que estava começando o caminho dela no judaísmo. Ela falou para o Rebbe, está muito difícil para mim. Eu não estou conseguindo, tenho muitas dificuldades. No começo da chuva dela. Então o Rebbe respondeu para ela em inglês, I feel your pain. Eu estou sentindo as tuas dores.
estou sentindo a tua dor. Então a menina falou, a menina respondeu para o Rebbe, eu entendo que o Rebbe está querendo me consolar, etc. Mas como o Rebbe está sentindo a minha dor? O Rebbe não entende o que são essas dificuldades que eu tenho. O Rebbe está sentindo a minha dor, como o Rebbe pode falar uma coisa como essa? Ele está sentindo a minha dor, não tem nada a ver. O Rebbe está numa outra. Então o Rebbe respondeu para ela, se Deus quiser, em breve você vai casar. Você vai ter um filho, e quando esse filho vai ter dor de barriga e vai chorar, é uma coisa muito normal. O médico vai dizer, é normal, uma criança tem dor de barriga, é normal. Mas você vai também chorar junto com ele, que você vai sentir a dor dele, apesar que é normal. Mas, ai, filho, pena. Ela falou, o Rebbe quis dizer, ele é como um pai para todos, é um pai para todos os Eudim. Quando alguém está sentindo a dor, ele está sentindo a dor. Então, quando o povo de Israel está no exílio, Deus também está no exílio. E não somente os sofrimentos espirituais. Sofrimentos espirituais, nós damos algum jeito, que o Rebbe anterior ele falou, quando ele foi libertado da prisão, ele estava sendo levado para o exílio, ele falou, ele estava no trem para ser exilado, e ele deu um discurso da janelinha do trem para os Hassidim. Ele falou para eles uma frase muito forte: saibam que somente o nosso corpo foi para o exílio. A nossa alma não foi para o exílio. Ela está livre para fazer o que ela quiser. Os outros povos conseguem dominar nosso corpo, mas não a nossa alma. Nossa alma não está no exílio. Podemos estudar a Torá, cumprir as mitzvot. Os sofrimentos do exílio são nossos sofrimentos corporais. Mas como o nosso corpo está ligado com Deus, então, Deus falou, estou com vocês no sofrimento. O sofrimento corporal do Yehudi dói para Deus. E isso quer dizer, esse é um pai, Menachem Av. Então, quando chega o mês de Av, Menachem Av, nós temos que consolar a Deus. Nós temos que tirar Deus do exílio. Deus dá isso na nossa mão. Não é pedir para Deus, oh, Deus me console. Deus, por Deus, realmente não teria galudo, não teria nada. Isso faz parte de um processo muito mais elevado, acima, na verdade, da nossa compreensão. Mas ele está vendo que o povo está sofrendo, isso dói para ele. Então, nós devemos fazer tudo para sair do exílio. E isso quer dizer, Menachem Av, como a gente faz para sair do exílio? Então, em primeiro lugar, o Rambam ele fala que a pessoa tem que sempre olhar o mundo como se ele tivesse equilibrado. Metade boas ações, metade más ações. Se a pessoa vai fazer algo negativo, ele vai levar ele e o mundo inteiro para o outro lado. A pessoa faz uma mitzvah, ele faz o contrapeso positivo, ele leva ele e o mundo inteiro para o lado positivo e ele traz a Geulah para o mundo. Então, como a gente vai fazer consolar nosso pai? Fazendo mais atos positivos e trazendo a Geulah para o mundo. E é isso que o Rebbe colocou tantos shluchim no mundo inteiro para fazer mais uma mitzvah. E isso nós estamos tirando Deus do exílio. Estamos tirando a gente do exílio e, principalmente, nós estamos tirando o sofrimento de Deus. E por isso, o Rebbe nos disse que está escrito quando entra o mês de Av, nós devemos diminuir a alegria. O Rebbe trouxe um dito hassídico que fala quando entra o mês de Av, nós devemos diminuir todas as coisas negativas. Como? Através da alegria. Trazendo alegria numa forma positiva. Como a gente pode trazer alegria de uma forma positiva esses dias? Não pode ouvir música, não pode fazer casamentos, não pode cortar cabelo, não pode comer, pode comer carne, não pode beber. Como a gente vai trazer alegria? Então está escrito no versículo, Pikudei Hashem Yesharim Mesamchei Lev. As ordens divinas, as mitzvot divinas, são Yesharim, são corretas, Mesamchei Lev, elas alegram o coração. Elas alegram o coração. O que quer dizer isso? Através do estudo da Torá, a pessoa traz alegria de uma forma positiva. Consta na Halachá que, apesar que nesses dias nós não podemos comer carne, não podemos beber vinho, mas se a pessoa participa de uma alegria de mitzvah, ele pode comer carne. Por exemplo, se tem um Brit Milá, nos 9 dias, um grupo seleto de pessoas podem comer carne, podem beber vinho. Os convidados mais próximos. Se a pessoa tem um pidyon ben, podem. E pela Halachá, mesmo se faz um sium, a pessoa termina um estudo da Torá, ele pode comer carne e beber vinho. Se faz um sium.
O Rebbe falou aqui, se vê que se fazendo um ciúme, um final, um tratado talmúdico, você pode comer carne e beber vinho. Então o Rebbe falou que nesses dias a gente tem que fazer todo dia um ciúme, um terminar um tratado, para poder, mesmo que a gente não come carne, não bebe vinho, mas acrescentar alegria. Acrescentando alegria, Mematim, que diminui todos os lados negativos, Besimcha, de uma forma de alegria positiva, e nós tiramos o nosso pai do sofrimento dele. E assim, em relação a todos os estudos, fala para estudar também os assuntos que estão ligados com a construção, as leis, a construção do Beit HaMikdash, do Chol Beit HaBchirá, enfim, todos esses assuntos para acrescentar a alegria de uma forma positiva nesses dias e para trabalhar na construção do Beit HaMikdash. Nós sabemos que quando Deus mostrou para Yechezkel, o Yechezkel, ele era um profeta que já vivia na época do exílio na Babilônia. Então Deus mostrou para Yechezkel toda a construção do terceiro Beit HaMikdash. E falou para Yechezkel, vai e ensina isso aqui para o povo. Então Yechezkel falou para Deus, por que eu vou ensinar isso para o povo? Eles estão agora no exílio. Eu vou ensinar para ele a construção do Beit HaMikdash. Então Deus falou, só por causa que eles estão no exílio, por causa disso o meu Beit HaMikdash vai ficar destruído? De jeito nenhum. Manda eles estudarem as leis do Beit HaMikdash. Isso é considerado como se eles estivessem construindo o Beit HaMikdash na prática. Então, no momento que nós estudamos as leis da construção do Beit HaMikdash, nós estamos construindo o Beit HaMikdash, Menachem Av, nós estamos consolando o nosso pai. Nós estamos consolando a Deus, que nós estamos na prática construindo o Beit HaMikdash. E assim, várias e várias outras fórmulas, fazer as coisas positivas nesses dias, isso nós estamos acrescentando boas ações para aproximar a Geulah, isso nós vamos trazer o consolo do nosso pai. Então, isso para explicar o assunto de Menachem Av. Agora tem a pergunta. Realmente, Deus está sofrendo o sofrimento do povo de Israel. O povo de Israel está passando dificuldades e por isso no exílio nós sabemos que isso aqui, Deus está sentindo nossas dores, mas está na mão de Deus. Então por que não traz a Geulah? Está na mão de Deus. Quem levou a gente para o Galut? Deus. Ele pode trazer a Geulah. O que quer dizer está sofrendo com o nosso sofrimento? O que quer dizer isso aqui? É só trazer a Geulah. Ele vai acabar de sofrer. Está na mão dele. O que está na nossa mão? Está na mão dele. Mas, na verdade, aqui existe algo muito mais profundo. Existe um plano divino muito mais profundo do nosso entendimento que nós falamos antes. E por causa desse plano, nós estamos no exílio. O Beit HaMikdash foi destruído. Nós estamos passando por tudo isso. Existe algo muito mais profundo que está acima do nosso entendimento. Então, Deus não pode trazer Geulah. Nós podemos trazer Geulah através dos nossos atos, mas Deus, pela maneira que ele colocou, ele vai trazer a Geulah agora, ele acabou o plano dele, estragou tudo que estava preparado, é algo muito mais elevado que nós podemos imaginar. E isso somente através do exílio que nós estamos passando. Mas, como nem nós falamos, que igual um pai que está vendo o filho com dor de barriga, ele sabe que é algo positivo. Está com dor de barriga, vai passar, não é nada. Isso faz parte do crescimento dele. Ou então a criança está chorando, está nascendo o dente. Mas lógico que está nascendo o dente, vai ficar manguela a vida inteira. Mas ele está chorando. Mas a mãe sente a dor. Mas por quê? É uma coisa tão boa, está nascendo o dente. Mas a mãe sente a dor. Deus sabe o motivo do exílio. Mas como um pai, como Av, ele sente a dor pelo exílio que nós estamos passando. E qual realmente é esse objetivo divino? Nós não podemos entender 100%, mas algumas dicas Deus nos deu na nossa Torá. E principalmente nas porções que são lidas nessa semana, principalmente nessas duas porções, que abençoam o mês de Av, que é Matot e Masei. Então vamos analisar cada uma delas só olhando o nome da porção. Nós vamos entender algo mais profundo pelo qual nós se encontramos no exílio. O que quer dizer a palavra Matot? Matot são tribos. As tribos do povo de Israel são chamadas de Matot. Mas a tradução literal da palavra Matot são cajados. Cajados. A palavra Maté é um cajado.
Maté Aaron, o cajado de Aaron. Maté Moshe, o cajado de Moshe. Cajado é uma madeira dura, firme, que serve como, de vez em quando, para apoiar a pessoa para andar, dar na cabeça de outros. Enfim, cajado tem várias. É um cajado. Ao povo de Israel, as tribos do povo de Israel têm um outro nome, que são chamados Shvatim. Shvatim também são tribos, Shebetal, Shebetal. Shvatim, eles são, na verdade, um Shevet é um galho, traduzindo um galho que é maleável, Shevet, Shvatim. E as duas traduções são o mesmo intuito, o mesmo contexto. O povo de Israel, eles são como se fossem galhos de uma árvore inteira. O povo de Israel é uma árvore, e cada galho é uma tribo, são 12 galhos numa única árvore. E essa árvore é o povo de Israel. E cada um é um galho. E isso quer dizer um shevet. Shevet quer dizer um galho. Maté também é um cajado. Cajado também era um galho de uma árvore, virou um cajado. Qual a diferença do shevet e qual a diferença de maté? Um shevet, ele é maleável. É um galho que ele dá para entortar ele. Não é uma coisa, não é uma coisa rígida. Um cajado é algo duro. É um pedaço de madeira duro. O que faz a diferença de um shevet para um maté, de um ramo e de um cajado? Muito simples. Quando o galho está ligado na árvore, então ele é maleável, ele ainda é jovem, ele ainda é verde, quer dizer, ele ainda dá para se movimentar. No momento que você corta ele da árvore, ele endurece, ele fica rígido, uma coisa que já dura. Então, o shevet é um galho que ainda está ligado na árvore. Maté é algo que já foi cortado. Então, existe uma vantagem no shevet, que ele ainda está ligado na árvore, ainda cresce. Mas existe uma vantagem no maté. Maté é que ele é duro, ele é rígido, ele é inquebrável, uma coisa que é muito mais forte que um shevet. A diferença, quando o povo de Israel é chamado de shevet e quando ele é chamado maté, na época do Beit HaMikdash, o povo de Israel está ligado ainda na árvore, ainda estão ligados na sua fonte, eles são chamados shevet, shvatim. Na época do exílio, quando o povo de Israel vai para o exílio, que já foi aparentemente cortado da árvore, nós somos chamados de maté. E isso significa a diferença do shevet e maté. Quando o povo de Israel estava na época do Beit HaMikdash, era um ramo da árvore que era ligado ainda na sua fonte. Mas eles não tinham a rigidez de maté. Quando o povo de Israel ficou rígido e forte, quando nós temos que passar para o exílio. E no exílio não basta apenas cumprir Torá e Mitzvot de uma forma normal. É necessário uma força muito poderosa, que é o auto-sacrifício. Aí nós nos transformamos em matot. Então, por isso a Torá nos diz, sabe o que o povo de Israel ganhou estando no exílio? Deixaram de ser shevet, um galho maleável, e passaram a ser um maté, um cajado rígido, uma força que você não consegue, indestrutível, que é o cajado firme e forte do alto sacrifício do povo judeu no galuto. E o prazer que Deus tem nesse trabalho do alto sacrifício do povo de Israel no exílio é incomparável ao trabalho que eles tinham na época do Beit HaMikdash. Tinha um grande sábio hassídico, líder hassídico, que ele era um grande meshechista, ele queria trazer Mashiach à força. Ele era um visionário, ele chamava José Lublin, literalmente o visionário de Lublin. E ele fazia um trabalho muito forte, ele queria de qualquer forma trazer Mashiach. E é tal forma que ele desafiou uma vez Mashiach para uma luta. Desculpe, ele desafiou o lado negativo, o anjo do mal, para uma luta. Se ele ganhasse, ele ia trazer Mashiach. Isso foi no dia de Simchat Torah, só que infelizmente ele perdeu a luta. Ele foi jogado longe, encontraram ele jogado no caminho, e ele já estava entre a vida e a morte. E ele ficou doente muitos meses, e ele acabou falecendo no dia de Tisha B'Av. É interessante que quando ele estava doente, eles estavam falando para ele, olha, os misnagdim, os teus oponentes estão rindo da tua cara, tá vendo? Você quer trazer Mashiach? Ele falou, não se preocupa, quando eu morrer, todo mundo vai chorar. Ele morreu no dia de Tisha B'Av, quando estava todo mundo chorando. Então, não morrer, todo mundo vai chorar. Então, uma vez,
uma vez ele falou, juntou os sadikim, grandes sadikim, falou, vamos fazer algo, um plano para trazer Mashiach. E fazia parte do plano deles que eles deveriam, existia um outro sábio, um líder racídico que faleceu antes que eles, que chamava Rabbi Levi Yitzhak Barditch, que ele prometeu que ele não vai entrar no Gan Eden enquanto o Mashiach não chegar. Ele já faleceu há muitos anos, e já está no Gan Eden e o Mashiach não chegou. Então, o José de Lublin falou, nós devemos levar ele para um Din Torah, para um julgamento, como que ele não cumpriu a sua palavra. E eles escolheram um dos sadikim, que ele falou, eu aceito encontrar ele para levar no julgamento, sabe? Mas para encontrar com ele, ele tinha que ir para um outro mundo, quer dizer, ele tinha que abdicar da vida dele, tá bom? E no dia seguinte ele ficou doente e já estavam vendo que ele estava se preparando para ir dessa para uma melhor. E aí, quando ele já estava bem doente, aí realmente ele recebeu uma visita. O próprio Levi Yitzhak Barditch veio visitar ele. Ele falou, estou vendo que você quer me encontrar, então eu decidi que eu vou te encontrar, não vou te esperar você lá. O que você quer de mim? Então ele falou, olha, nós queremos levar você para o Din Torah, julgamento. Eu falei, mas por quê? Por que você quer me levar para um julgamento? Ele falou que você prometeu que você não vai entrar no Gan Eden enquanto o Mashiach não chegar. E Mashiach, você está no Gan Eden e o Mashiach não chegou. Ele falou, eu vou te contar o que aconteceu. Quando minha alma subiu para as alturas, eu fui para o Tribunal Celestial, me julgaram e falaram, abriram todos os portões do Gan Eden. Falei, aqui eu não entro. Até chegar Mashiach, eu não vou entrar no Gan Eden. E começou o maior barulho no céu. O que vamos fazer agora? O Rabbi Levi vai ficar de fora? Ele falou. E tentaram convencer ele a entrar. Tem várias histórias. Não, vou ficar de fora. Até que então chamaram o boss, o dono lá. Ele teve uma revelação divina. Aí Deus falou para ele, Deus, quer dizer, uma revelação divina ele teve. Falou, por que você não quer entrar? Enquanto não trazer Mashiach, não vou entrar. Então Deus falou para ele, vem aqui comigo, eu vou te mostrar alguma coisa. E mostrou para ele o mundo aqui embaixo. Ele estava olhando para o mundo, ele viu o mundo e de repente ele viu de cidadezinhas, Teitalach judaicos, uma luz muito forte, poderosíssima, que estava subindo dessas cidades. O que são essas luzes? Ele perguntou para Deus. Essas são as mitzvot que os judeus cumprem na época do exílio. Por causa das dificuldades, por causa das opressões, por causa dos pogroms, antissemitismo, a mitzvot que eles cumprem com toda essa dificuldade vale muito, são essas luzes. Na época do Beit HaMikdash, não tinha mitzvot assim. Eram luzinhas pequenas, era LED. Não era assim, não tinha. Se você quer, eu posso trazer Mashiach, mas não vai existir mais isso. Então, a prevista falou, o que eu posso fazer? Deus me convenceu. Ele entrou no Gan Eden. E é isso que quero dizer matot. As mitzvot que a gente faz são coisa muito firme, justamente na época do exílio. Shevet, na época do Beit HaMikdash, não tinha essa força. Justamente na época do exílio, o povo de Israel tem que passar pelo alto sacrifício, então realmente eles são chamados de matot. E isso é uma explicação, como se pudéssemos dizer, por que o povo de Israel está no exílio. Eles estão chegando nesse nível de matot. A segunda paraxá se chama Masei. Masei quer dizer viagens. Fala das 42 viagens que o povo de Israel fez para passar pelo deserto. O Baal Shem Tov, ele explica que essas 42 viagens simbolizam 42 etapas que cada pessoa passa na sua vida desde que ele nasce, que é chamado que saiu do Egito, saiu do ventre da mãe, um lugar apertado, saiu do Egito, e até o falecimento dele, que vai entrar no paraíso, todas essas 42 viagens. E de uma forma geral, isso simboliza a história do povo judeu, principalmente na época do exílio. Essas 42 viagens que eles fizeram lá no deserto, para que servia essas 42 viagens? Na verdade, é explicado em Hassidut, nos Mamarim dessa semana, no Likutei Torá, que essas 42 viagens simbolizavam a passagem do povo de Israel pelo mundo inteiro. Cada lugar onde os judeus se encontram, nós sabemos que quando Deus criou o mundo, antes da criação do mundo, havia 288 faíscas de elevadas, que elas se quebraram e foram cair aqui embaixo.
E o nosso objetivo é levar essas faíscas divinas. Enquanto que eles estavam no Egito, eles conseguiam levar 202. E as outras 86 remanescentes é o nosso trabalho até hoje, que elas se quebraram em caquinhos muito pequenininhos. E cada faísca dessa que nós conseguimos encontrar, quanto mais for distante o lugar, era um nível muito elevado. Nós conseguimos chegar a um nível superior e conseguimos realmente uma grande revelação divina. E quanto que eles estavam na terra de Israel, eles não conseguiam elevar essas faíscas do mundo inteiro. Então, está escrito que o povo de Israel, eles só foram para o exílio para que aumente para eles convertidos. Assim fala para nós o Talmud. O que quer dizer convertido? Explica Hassidut. Essas faíscas de precisa converter para a santidade. Pegar elas no cantinho e fazer realmente cada faísca divina. E se não tivesse tido o galuto, o exílio, então nós teríamos estar na Terra Santa, mas o objetivo de Deus na criação do mundo, em elevar todas essas coisas, não ia ser completado da forma mais plena. E para isso era necessária a viagem para o galuto. Mas no momento que nós realmente atingimos essa faísca divina, nós causamos uma elevação muito maior do que antes do exílio. Por isso, o terceiro templo vai ser muito mais elevado que o primeiro e o segundo. Por causa do exílio, nós estamos construindo o terceiro templo, que vai ser essas grandes revelações que elas vão existir somente no momento da redenção. E isso realmente, isso que é a vantagem que nós passamos pelo galuto, Masei, essas viagens. Essas viagens é para poder coletar todas as faíscas divinas que se encontram perdidas no mundo inteiro. E com isso nós conseguimos chegar a um nível muito mais elevado do que na época do templo. Isso vai ser revelado no terceiro Beit HaMikdash. Então isso significa, uma vez chegou um Hassid, Tzemach Tzedek, falamos isso várias vezes, falou, eu quero fazer aliá, porque eu quero ir para a Terra Santa, viver na Terra Santa. Então Tzemach Tzedek respondeu para ele, Machdor Israel, faça aqui, no teu lugar, a Terra de Israel. O que quer dizer isso? No momento que um Yehudi, ele eleva a faísca divina que se encontra no lugar dele, ele transforma aquele lugar num lugar sagrado. E como todos os Yehudim, todos os lugares que eles se espalharam no exílio, cada um conseguiu elevar essas faíscas divinas, conseguiu transformar o mundo inteiro na Terra Santa. E assim está escrito que Israel no futuro a Terra de Israel vai se expandir em todas as terras. E isso vai ser algo muito mais elevado do que se não tivesse tido exílio. Então, por isso foi necessário o exílio, porque matou pela firmeza do povo, pelo alto sacrifício, por essas luzes tão elevadas, mas porque essas viagens que fizeram o objetivo de Deus e transformaram o mundo inteiro em santidade. Quando a pessoa entende que realmente existe um plano divino muito mais elevado do entendimento dele, se ele consegue compreender que Chazak, Benit Chazek, isso dá para ele força para aguentar o final do livro Bamidbar que quer dizer no deserto, que simboliza a passagem do povo de Israel pelo deserto. Para elevar essas faíscas, no final, quando nós chegamos no final do deserto, no final do exílio, nós falamos Chazak, Benit Chazek. Devemos fazer força e ficar firmes. Quer dizer, no final das coisas, vai trazer para nós um nível muito mais elevado. Porque ele dá azul, essa descida visa uma elevação muito maior. E é isso que nós aprendemos das duas parshiot. Porque nós devemos, Deus dá para nós uma colher de chá para compreendermos um pouquinho qual é o sentido de todo o exílio. Mas, no fundo, mesmo que Deus sabe, lógico, Deus que criou toda essa grandeza, mas quando o povo de Israel está sofrendo no exílio, Deus também está sofrendo, e nós temos que consolar ele, terminando esse exílio o mais rápido possível, como através de acrescentar a Torá, acrescentar no Siumim, etc. Mas a nossa Parashá, a Torá dá para nós a maior dica. O que aconteceu, Rosh Chodesh Av, faleceu Aaron HaKohen, faleceu Aaron, o sumo sacerdote. Como nós falamos, é um dos únicos lugares, um dos únicos falecimentos em toda a Torá que consta exatamente a data do falecimento dele. Quando faleceu Moshe Rabbeinu? 7 de Adar. Como a gente sabe, precisamos entender vários mais ou menos consta da Torá quando que ela faleceu, mas os outros. Mas Aaron está escrito claramente a data e no dia certo, quando a gente lê a Parashá.
que vai dizer, sabe como você consegue transformar esses dias em alegria? Aprenda de Aharon. O que era Aharon? O motivo que nós estamos no exílio, nós vamos ler, estudar o trecho que fala do Talmud, da destruição do segundo Beit HaMikdash, que fala que todo o motivo do exílio foi por causa do ódio sem motivo. O ódio que existia entre as pessoas, sem motivo, a briga, intriga, falta de abateção, falta de amor ao próximo. O que era Aaron? Então, porque a avó nos ensinou que nós temos esse Shabbat. Hevei mitalmidav shel Aaron, seja dos alunos de Aaron. Ohev shalom, rodev shalom, ama a paz, corre atrás da paz. Ohev et abriot, ele gostava das criaturas, uma corvar na Torá, aproximava-lhe da Torá. Nossos sábios explicam que quando Aaron via duas pessoas brigando, ele chegava para um e falou, eu encontrei aquele cara que você brigou com ele, ele está tão arrependido que ele realmente não sabe o que fazer, como que vai fazer agora? E a mesma coisa falava para o outro, e depois os dois se encontravam, meu amigo, você não precisa se arrepender, está tudo bem, está tudo certo. Quando ele viu uma pessoa que estava afastado da Torá, ele chegava para ele e falou, como eu gosto de você, você é bom que você é meu amigo, como eu tenho mérito. Ele falou, imagina, eu sou um sacerdote, se ele soubesse minhas falhas, ele não ia me tratar assim, isso fazia que a pessoa fazia chuva. E ele conseguia paz entre marido e esposa, entre um amigo e o seu outro amigo, filhos e pais. Ele fazia paz. Ele guerreou a vida inteira contra o ódio sem motivo. Então a Torá fala para nós, você quer acabar com o motivo da destruição do Beit HaMikdash? Primeiro dia faleceu Arona, que no dia do falecimento de Yorta do Tzadik, todo o trabalho dele é colocado de uma forma revelada. Vai atrás da paz, o amor sem motivo. Essa é a solução para nós reconstruirmos o terceiro templo. Contei essa história, vou contar mais uma vez, uma história muito bonita. Tinha um judeu na França que ele sempre viajava para o Rebbe, ele falava para os vizinhos, olha, quem quiser escrever uma carta para o Rebbe, escreve, eu vou ler no óleo do Rebbe, Aí chegou para ele uma mulher e falou, olha, eu quero uma carta, mas eu quero que você coloque no óleo, mas não quero que você leia. É algo muito pessoal para mim. Eu não quero que você leia. Tá bom? Bom, então ele escreveu na carta, não ler. Então ele levou para o óleo. Quando ele chegou no óleo, começou a ler carta por carta, ele chegou a não ler. Eu falei, mas não ler. Mas fica ruim, então eu leio de todo mundo. Ele perguntou lá no meio do óleo, alguém aqui fala francês? Você pode ler a carta? Eu não posso ler, mas você pode ler a carta. Aí o cara leu a carta assim, lógico. Tá bom, rasgou a carta. O cara ficou, aquele que leu a carta, viu que a cor da cara dele mudou um pouquinho. Tá bom, ninguém falou nada. Quando ele saiu lá fora, eles vão lá tomar o cafezinho, comer os cookies do oil. Né? Então ele estava conversando lá fora e aquela pessoa chegou para ele e falou, por que você me deu aquela carta para mim ler? Ele falou, olha, porque uma mulher me mandou. Ele falou, porque eu não posso ler. Você não conhece ela, então você pode ler. Você sabe de quem é essa carta? Ele falou, não, é minha irmã. E já faz 20 anos que a gente não se fala. Brigamos. E minha irmã está pedindo lá uma brachá. Como eu faço para reatar com meu irmão? Como eu faço para reatar com meu irmão? Está pedindo uma brachá para o Rebbe. Tudo coincidência, lógico. E justo para ele, o homem deu ele para ele ler. Por isso que eu não queria que o homem lia a carta, justo para ele. Que ele enfriou. E isso, logicamente, acabou com toda a briga, a intriga de 20 anos. Isso é a missão de Aaron. E o Rebbe fez. O Rebbe conseguiu reatar as pessoas. Então, esse realmente é o nosso trabalho. Nós estamos agora chegando no mês de Av. Menachem Av, vamos consolar o nosso pai. Cada um faz um exame de consciência. Quem eu posso... Talvez eu deixei um pouco magoado. Quem eu posso chegar até ele e falar com ele? Talvez, realmente, vamos começar no passo zero. Acrescentar em assuntos de Torá. Vamos estudar assuntos de Beit HaMikdash. Vamos consolar nosso pai. Ele tem grandes planos para nós no Galudo. Vamos falar para ele, basta. Deixa teus planos de lado e vamos trazer Mashiach, que realmente esse vai ser o maior plano. E aí, com certeza, nós vamos ver que todos esses dias, conforme fala o Rambam, serão transformados, serão abolidos os jejuns.
eles serão transformados em dias de alegria, em dias de Yamim Tovim, que possamos ver ainda esse ano um grande churrasco, o terceiro Beit HaMikdash, no dia de Tisha B'Av, comemorando a grande Geulah, com a vinda de Mashiach muito antes, que seja muito em breve, que nós vamos fazer Siyum do Galut ainda antes de entrar nos 9 dias, e que possamos realmente ter sempre bons momentos e boas alegrias, aumentar a alegria permitida, que isso vai fazer que Deus vai acabar com todo motivo de exílio, que seja imediatamente para todos nós, Mashiach já, uma quem no Rebbe na nossa cabeça, não levar a gente em encontro da Geulah. Amém.